E se eu te falar que existe um anime que mistura alienígenas, fantasmas, poderes psíquicos, amor adolescente e cenas tão insanas que você precisa pausar para acreditar? Dandadan não é só um nome estranho, é uma viagem emocional e visual que vai explodir sua cabeça. Vem comigo descobrir o que faz esse anime ser o mais comentado de 2024. Dandadan chegou devagar, mas dominou tudo em 2024. Ele explodiu em buscas no Google, ultrapassando até animes gigantes como Solo Leveling e Kaiju número 8. Só a estreia do anime dobrou as vendas de mangá. De um título cult, virou febre. Mas o que há de tão especial nisso tudo? Talvez seja o fato de que Dandadan entende a adolescência como ela é, estranha, intensa, confusa. Talvez seja a ação alucinante ou os personagens que parecem nossos amigos. O que é certo é que ele arrumou o espaço próprio dele no meio de tantos animes gigantes. A história é simples, mas brilhante. Momo acredita em fantasmas. Okarun acredita em aliens. Os dois discordam, apostam e aí? O caos começa. Eles descobrem que ambos estavam certos. E que o mundo é muito mais, mas muito mais estranho do que parece. Essa mistura de gêneros, terror, comédia, romance e ação, funciona como um espelho da adolescência. Tudo ao mesmo tempo. Tudo demais. E é isso que torna a experiência tão única. Porque no fundo, Dandadan é sobre crescer, sobre acreditar, sobre sentir medo e ainda assim continuar. Momo é forte, decidida, mas cheia de inseguranças. Okarun é tímido, leal, surpreendente. Eles são opostos, mas se completam. Não como clichê de casalzinho, mas como duas pessoas tentando entender quem são. E não dá pra esquecer da lenda viva. A vovó Turbo, uma senhora que dirige como se tivesse saído de Velozes e Furiosos, mas que carrega a sabedoria ancestral dos Hokais. Ela não é só o alívio cômico, é a alma da história. A animação é simplesmente absurda. O estúdio Saru criou cenas que parecem pinturas em movimentos. Cada luta é um espetáculo. Cada expressão, um detalhe pensado. Não é só bonito, é vivo. E a trilha sonora, Otonoki da dupla Creepy Nuts, virou hino. É uma música que traduz bem o que é o anime. Dandadan não tem medo de falar de assuntos polêmicos, de desejos, de traumas, de rejeição. Tudo isso vem mascarado por monstros e perseguições, mas no fundo é sobre a gente. Um grande exemplo disso, o episódio 7. Okarun lida com o luto de uma forma simbólica e dolorosa. Uma cena que poderia passar despercebida, mas se você prestar atenção vai perceber. É sobre perda, sobre não saber o que fazer com a dor e ainda assim continuar lutando. Dandadan pode te fazer rir, pode te trazer imagens incríveis, piadas engraçadas, mas se você parar para analisar a história e cada detalhe que tem, você vai entender que Dandadan não é só um anime de besteiras infantis, adolescentes, mas traz uma história muito profunda por dentro. É um anime de camadas. Ao contrário de Solo Leveling, por exemplo, que é muito mais ação e imagens incríveis, Dandadan tem coisas por trás. Se você parar para analisar cada episódio, cada detalhe, você vai perceber que é um anime que traz muita alma, traz muita profundidade. Para quem ama cultura pop, Dandadan é um prato cheio. Tem referências a Millennium Falcon, que foi cortada do anime para evitar processos. Tem acenos a Evangelion, Godzilla, mechas e kaijus clássicos. O autor claramente é um nerd de alma, e a gente agradece por isso. Tem até okais que existem no folclore japonês, como a própria vovó Turbo. Isso faz do anime um universo rico, onde cada cena pode esconder algo maior. A segunda temporada de Dandadan já foi confirmada. E se você achou que a primeira temporada foi insana, se prepara, porque o que vem por aí é ainda mais intenso. Nos próximos episódios, a trama mergulha mais fundo nas origens dos poderes de Momo e Okarun. Novas entidades sobrenaturais surgem, mais bizarras, mais perigosas, e o elo entre o mundo dos vivos e o além começa a se romper de vez. E mais, novos personagens vão entrar na história. E não, eles não são meros coadjuvantes. Cada um tem um papel fundamental no mistério que cerca o passado da vovó Turbo. O segredo que envolve o pai da Momo e o verdadeiro propósito por trás dos confrontos entre yokais, aliens e humanos. A relação entre Momo e Okarun também evolui. A tensão entre os dois cresce, mas dessa vez não é só paixão ou amizade, é algo mais profundo, mais perigoso. Se a primeira temporada foi uma explosão de criatividade, a segunda promete ser um mergulho no abismo, emoção, loucura e revelações que vão te deixar sem chão. Dandadan é um tipo de anime que pode te fazer rir ou pode te fazer chorar, pode te entregar imagens absurdas, mas também pensamentos muito profundos. Às vezes tudo na mesma cena. E talvez no fim das contas seja isso que a gente mais precise. Uma história maluca, sim, mas que entende o nosso coração. E você tá pronto para enfrentar o que vem na segunda temporada? Me conta nos comentários se você curtiu essa análise. Deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui é o seu espaço. E tudo isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua tela? Até o próximo vídeo.